mensagem de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a prática da caridade como um dos segredos que conduz você à prosperidade. Ainda ontem assisti na TV um videozinho falando da característica que faz dos judeus alguns dos homens mais prósperos do mundo. Se você considerar que os judeus representam 0,2% dos habitantes da Terra, como é que você explica eles estarem entre as pessoas mais ricas do mundo? Por exemplo, você sabia que 20% de todos os prêmios Nobel que são instituídos para todas as nações são ganhos pelos judeus? Ora, se eles são apenas 0,2% dos habitantes do mundo, eles não poderiam ganhar 20% dos prêmios Nobel. E das grandes fortunas do mundo, 80%, segundo as estatísticas, está nas mãos do povo judeu. Ora, isso significa que eles têm uma diferença que faz a diferença. E essa diferença, segundo alguns vídeos que eu andei estudando, e eu estudo muito, é que eles fazem a caridade. Caridade institucional, ou seja, eles estão sempre fazendo caridade. Para eles, isso é uma coisa do dia a dia, faz parte da cultura desse povo. Bom, agora vamos falar um pouco da caridade que eu já fiz, para que você tenha um parâmetro para analisar as coisas que você faz. Em primeiro lugar, a caridade não é só você doar dinheiro, é também você doar dinheiro, mas também é você doar conhecimento, você compartilhar o que você sabe, que é o que eu faço aqui na mentoria. Então, o que acontece? Há muitos anos eu resolvi me tornar coach. Fiz 3 cursos de coach, gastei uma fortuna em torno de 14 a 16 mil reais. E aí, um dos treinadores que me formaram como coach era um advogado que trabalhava para o governo, portanto, um altíssimo salário. Ele demitiu-se e se dedicou a trabalhar como treinador de coaches. E ele mudou para Vitória, lá do Espírito Santo. E lá em Vitória, dando os cursos que ele dava online, eu fui um dos seus alunos, ele nos ensinou que nós deveríamos atender pro bono, ou seja, gratuitamente, 10 pessoas, para que as pessoas que fossem atendidas por nós trouxessem outras pessoas pagantes e nós pudéssemos sustentar o nosso trabalho através dessas indicações. Eu não atendi 10 pessoas, eu atendi em torno de 25 a 28 pessoas gratuitamente. Não obtive nenhuma indicação. E aí você aprende alguma coisa sobre a caridade. Quando você faz caridade, você não deve esperar algo em troca, porque isso não funciona assim. Você deve fazer a caridade por fazer a caridade, porque isso é uma coisa ética, é uma atitude que deve ser praticada no seu dia a dia. Então eu vou te contar de outra experiência que eu tive. Quando eu morava em Niterói, no estado do Rio, algumas pessoas me pediram que eu ensinasse Kung Fu. Eu já não ensinava Kung Fu há muitos anos, mas para atender essas pessoas, eu aluguei uma sala dentro de um mini shopping, ali em Icaraí, e coloquei uma secretária lá, pagava o aluguel, eu pagava o salário da secretária, pagava a linha telefônica, água, luz, condomínio, tudo. Eu abri essa academia para ajudar as crianças da região. E as crianças, eu cobrava delas qualquer dinheirinho que elas quisessem contribuir para ajudar a manter a instituição. E aí o que acontece? Como eu vivia de outro trabalho, eu me dedicava a uma outra função, eu não precisava desse dinheiro. Eu criei isso justamente para praticar a caridade. E o que eu fazia? Cada um desses garotos que estudava lá e me dava um dinheirinho bem pequeno, alguns me davam 10 reais por mês, eles recebiam um número de matrícula para evitar a cisânia.
Se você não sabe o que é cisânia, procura na internet. Ou seja, é alguma coisa que faz o ego aflorar, e o ego aflorando, ele fica com inveja, ele tem atitudes antiéticas. Isso é a cisânia. Então, para evitar isso, cada um deles recebia um número de matrícula e cada um sabia do seu número. Ninguém sabia do número dos outros. E ao final do mês, puxávamos a régua, anotávamos numa planilha as contribuições segundo o número. Então tinha um número, o valor contribuído. Isso nós somávamos tudo, lá embaixo tinha um total. Desse total nós tirávamos o aluguel, tirávamos o salário da secretária, tirávamos a conta do telefone, água, luz, enfim, condomínio, e sobrava o capital real. Esse capital era todo destinado, no caso, a uma obra espírita que acontecia no Rio de Janeiro, no município de Boiúna, que fica para lá de Jacarepaguá, no meio do mato mesmo. Mas era uma obra que atendia as pessoas pobres, que distribuía medicamentos, atendimento médico, cuidado de idosos e muitas mais coisas que eles faziam naquele local. Eu achei por bem doar a eles e eu pegava um recibo da doação e colava embaixo dessa relação de números e de valores angariados para eles saberem que tudo que era angariado nessa academia era destinado a uma instituição de caridade. E como havia o número deles e ao lado o valor que eles doaram, cada qual, sabendo do seu próprio número, verificava que aquilo era feito de uma maneira correta, que não havia alteração nos valores doados. E o que é que nós tínhamos nessa academia? Além do curso de Kung Fu, nós tínhamos aula de inglês conversacional, de violão, de flauta doce, de yoga e de várias outras modalidades. Porque aproveitando que se tratava de uma obra de caridade, eu convidei alguns dos alunos que poderiam ensinar esse tipo de matéria a ministrar essas aulas aos nossos alunos da academia. Então, cada pessoa que entrava lá dispunha de 18 modalidades gratuitamente, porque ela fazia uma doação e podia participar de qualquer das modalidades que lá haviam sem nenhum gasto adicional. Isso é uma maneira de fazer caridade. Eu não sei se eu tive algum aluno que seguiu esse exemplo, porque eu contei desse exemplo a muita gente, né? Mas eu sei que dentre os alunos de um aluno meu e um aluno que foi meu aluno pessoal, o Shifu Ramos, que ensina Kung Fu na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, eu sei que ele se dedicou a ensinar crianças. Eu não sei que tipo de contribuição que ele pediu, nunca conversei sobre isso com ele, e se ele me disse, como eu tenho problema de memória, não lembro. Mas exemplos de caridade merecem ser seguidos, ok? Procure descobrir as maneiras de você exercer sua caridade. Até porque o único grande segredo sobre a prosperidade que está na Bíblia, ele é citado em 3 evangelhos diferentes, quase com as mesmas palavras. E lá está escrito: a aquele que tem, mais lhe será dado. A aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E esse é o grande segredo da prosperidade que está na Bíblia. Agora, como é que você sabe se você tem ou não tem? Muito simples. Se você vive reclamando da vida, se você acha que não está ganhando o suficiente ao invés de fazer caridade, se você é daqueles caras que espera sobrar para poder fazer caridade, você não doa 10% do que você ganha para pessoas que necessitam, ou para entidades sociais, ou para fazer um curso ou uma mentoria que acrescente valor e conhecimento a você, sabedoria, então você vai perder tudo que tem e merece, ok? Parece injusto, mas não é, porque você tem um servo-mecanismo dentro de você, eu já falei sobre isso, que é o seu subconsciente. E como é que ele sabe que você tem? Bom, a pessoa que tem é generosa, é a segunda metade da roda da prosperidade, é você doar, né?
Então, se você doa, se você faz tua caridade, se você doa o seu dízimo, seja para uma instituição, para uma igreja, para uma mentoria, para um curso, ou comprando livros que acrescentem saber à sua vida, então você está provando para o seu subconsciente que você tem, e mais lhe será dado. Ficou mais fácil entender agora? Isso é uma benção para as pessoas que são generosas, caridosas, que praticam o dízimo e que procuram aprender mais, seja através de livros, de cursos, de mentoria, seja como for, porque você precisa saber mais. Eu já falei disso aqui várias vezes, né? Mas estou mencionando outra vez. E hoje eu dei ênfase à caridade, tá bom? Faça caridade sem ficar se incomodando se a pessoa vai te agradecer, se haverá gratidão nisso, se haverá algum retorno nisso. Porque se você fizer assim, vai acontecer o que aconteceu comigo, que eu atendi 20 e tantas pessoas em pro bono, que é uma forma de caridade no atendimento, e não tive nenhum retorno. Agora, quando eu abri aquela fraternidade, que é a chamada Fraternidade Atmavidya lá no Rio, onde eu ensinava Kung Fu, e vários outros participantes ensinavam várias coisas lá dentro, ali deu certo. E me trouxe prosperidade, porque eu não estava esperando nada em troca. Então eu estava fazendo aquilo que a Bíblia ensina, que é um gesto de gratidão, né? Quando você pratica caridade, você está agradecendo a Deus por você existir, por você ter tua vida, você ter saúde, ter alguém que te ame, ter filhos, ter um trabalho, enfim, você tem mais a agradecer do que a pedir. E quando você o faz, o teu subconsciente entende que você tem, porque você só é generoso se você tiver alguma coisa para dar. Você não pode dar o que você não tem. E aí, o seu subconsciente, entendendo que você tem, ele traz para você mais. E, como dizem os antigos provérbios, traz mais do mesmo. Ou seja, se você é próspero, ele traz mais prosperidade. Se você é pobre, você não doa. Ou você acha que tem que sobrar para doar. Então você não tem. E até o que tem lhe será tirado. Se você aprender só essa lição, você já começa a trabalhar rapidamente em direção à prosperidade e à riqueza. Nós temos uma mentoria sobre a prosperidade que vai se iniciar no dia 16 deste mês, que é uma segunda-feira, e ele será realizado às 7 da noite, das 7 às 8 da noite. Então, se você está interessado em crescer, se você está interessado em fazer da sua vida uma obra de arte e ter prosperidade, ter uma vida digna, poder proporcionar um certo luxo às pessoas que você ama e a si mesmo, então aproveita essa oportunidade, porque ela não ocorre todo dia. Agora, não deixe para aproveitar essa oportunidade no dia 16. Inscreva-se antes, porque nós temos um número limitado de vagas. Tá bom? Então você está informado. E nas próximas telas você terá lá links para você acessar o meu site e ter todas as informações que você necessita para se inscrever e também para obter um livrinho que lhe é dado gratuitamente. Quando você se inscrever na mentoria da prosperidade, você vai receber gratuitamente um outro livro que trata da gratidão como caminho para a prosperidade. Então, está tudo a teu favor. A decisão é sua. Dê esse presente a si mesmo. Até porque o preço que eu cobro é tão ridículo em termos das mentorias que existem por aí, que se você perder essa oportunidade, você merece mesmo continuar pobre, porque ninguém vai te dar uma oportunidade como essa. Isso eu garanto para você. Muito obrigado pela sua presença, amigo. Se eu tiver tempo, amanhã eu volto aqui e crio mais um pequeno vídeo para você. Até lá!